Pastora, clitorize-se. Ai. Sexualidade bíblica sem moralismo religioso. Como é que funciona isso? Não vai dar tempo. Primeiro, de forma resumida, essa expressão clitorize-se, da onde surgiu? Clitorize-se é uma forma, eu coloquei em forma de verbo um substantivo, né? O clitóris, vem de clitóris, é clitorizar. Pode continuar, Fala, repita, clitóris. Não, eu sei. Vamos ser culto, né? Deixa ele ficar. Fala vulva. Não. Tá vendo como é que é? Gente, tem um tanto trem bom aqui pra comer. Não, pastora. vou comer não. Gente, olha só. Clitorize-se. Eu sei que vem de clitóris, né? Mas... Vamos falar da proposta, tá? Qual é a proposta? Não vou conseguir explicar agora tudo que está implicado nisso. Mas o clitorize-se, na verdade, é uma semântica, tá? É um exercício semântico para impactar, para chamar a atenção. A sexualidade feminina é ainda um dos pontos mais cegos da igreja. E não só da igreja, é do mundo, da cultura, de tudo. O corpo da mulher é o que há de mais explorado, vendido, objetificado, abusado, violentado. Mas ainda é o que há de mais desconhecido, é o mais desconhecido, até pelas próprias mulheres. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal e hoje vamos falar a respeito do vídeo e da fala da pastora e doutora Laudiceia Mendes sobre sexualidade. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sino da notificação. E queria louvar a Deus pela vida dos 157 inscritos no nosso canal. Que Deus venha abençoar você e a sua família. E queria deixar aqui o meu crédito ao canal Eu Acredito Podcast. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas ainda é o que há de mais desconhecido, é o mais desconhecido, até pelas próprias mulheres. Você sabe quando que a ciência descobriu o clitóris? Não sei. Você sabe quando que o homem pisou na lua? Ô, Léo, me ajuda aqui, Léo. 1969. 69, Ó, né? Léo. Léo, tá bom. Não, mas tá perdoado. Tá perdoado. Qual foi a outra pergunta que a senhora fez anterior a essa? Pera. 1969. Não, mas a internet foi... você sabe quando foi criada a internet, Léo? Ali pelos... Isso, 83, 86. Nesse período, né? Alguns datam 86, 83, porque questão de achar aqui que foi realmente o começo. Sabe quando que o clitóris foi realmente descoberto? Em 1998. Sabe quando saiu o primeiro molde 3D do clitóris para que sua estrutura toda anatômica fosse conhecida cientificamente? Em 2009. Sabe quantas mulheres na igreja nunca viram 2009? o molde 3D de um clitóris? E sabe quantas mulheres na igreja nem sabem que a parte exterior do clitóris, aquele botãozinho maravilhoso, magnífico, espetaculoso, é só 5%? Que 95% é interna, uma estrutura interna. Então, o clitorize-se é uma forma de chamar a atenção para isso, mas trazendo também a perspectiva bíblica, porque o corpo é teológico e quem fez o clitóris é Deus. Quais são as funções teológicas, pedagógicas, sociais e até proféticas do clitóris? Você saberia dizer? Eu sei, né? Temos estudado para isso. O quanto é importante, por quê? Porque a única função do clitóris é o prazer. Ele é um órgão tão interessante que ele colapsa a biologia evolutiva. Porque a premissa da biologia evolutiva é a seleção das espécies, a seleção natural. Tudo se justifica pela capacidade de adaptar e sobreviver. O clitóris não tem nenhuma outra função que se justifique, que sirva para essa função de se adaptar, né? E de sobreviver. Então, colapsa. Nem a
a biologia evolutiva sabe explicar. E quem foi que o fez? Por que o clitóris seria menos importante que a glande do pênis, que tem cerca de uns 4.000 terminações nervosas, e o clitóris tem mais de 8.000 até 10.000? Por quê? Por quê? Questão de educação, de cultura. O que isso... nós sofremos uma clitoridectomia psicológica. No mundo hoje... É forte. Clitoridectomia. Clitoridectomia. A mutilação do clitóris. Mais de 200.000 mulheres... isso mesmo. Mais de 200.000 mulheres no mundo ainda sofrem a mutilação do clitóris. Mas anualmente. Como que se dá essa mutilação do clitóris? Gente, é 200.000 ou 200 milhões? Dá um Google aí pra mim, amor. Coloca assim, mutilação do clitóris, número de mulheres anualmente. Tá, porque daí, né, senão, pra que a gente deixe... Mas como que funciona essa questão de mutilação do clitóris? Você não sabia que as mulheres no mundo lá, principalmente na África, nos países da África, são mutiladas? É cultural lá? É extraído, inclusive em ritual, com pedras lascadas. São extraídos? As mulheres, hoje no mundo, em muitas culturas, as mulheres têm seus clitóris extraídos ainda. Infelizmente, a gente não vê muitas feministas falando sobre isso. Olha pra você ver que existem muitas pautas que são silenciadas, né? E deveriam ser debatidas. 200 milhões, né? Foi bom corrigir. Eu sabia que estava aqui dando uma errada. Então, assim, 200 milhões de mulheres ainda no mundo. Anualmente, amor? Anualmente tem seus clitóris mutilados, extraídos por conta de culturas. E são extraídos por suas avós, suas mães. Com pedras, as suas vulvas são costuradas com espinhos. É uma coisa muito injusta, que eles chamam de cultural. Isso seria semelhante à circuncisão? Não é semelhante à circuncisão, porque a circuncisão é o símbolo de uma aliança, né, que Deus fez com Abraão. Mas por causa de cultura, né? A questão ali com Mas a circuncisão, ele tira uma pele. Mas acaba sendo uma espécie de mutilação também, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, porque aquela pele não faz falta, ela não vai te trazer nenhuma disfunção. Você não está extraindo um órgão. Tá? É uma pele que ela tá ali para cobrir a glande, e nem faz falta, porque tirar aquela pele foi bem para as mulheres. Um povo que ia passar 40 anos no deserto, sem água, né, acessível. Imagina, você sabe que no Brasil, agora é outro assunto, eu vou voltar no clitóris. Sim. No Brasil tem mais de 1.000 mutilações de pênis anualmente, porque os homens não se higienizam direito. É aqueles que ficam com o queijo polenguinho ali, requeijando, entendeu? Olha para você ver, a mutilação, Deus colocou como símbolo da aliança abraâmica, mas também era para abençoar as mulheres. As judias são as mulheres com índice praticamente zero de câncer de útero. Tudo Deus fez com um propósito, mas esse não é o tema agora. Então não tem nada a ver com a mutilação do clitóris, está extraindo das meninas. É uma cultura maligna. Lembra que eu falei da inimizade radical? Tudo no mundo, todas as culturas. Por que o infanticídio, a maioria das crianças que são mortas são meninas? Por que na Índia, na China? Se você for... Gente, isso aqui é uma coisa que a gente tem que discutir com muito mais propriedade e análises de outra forma. Aqui a gente está colocando assim, tá, gente? Tudo no superficial, vai perdoando aí. Isso é até bom para quando a gente trazer novamente, encontrar a agenda livre da pastora e ela puder vir, a gente tratar apenas de um assunto para que possamos falar com mais propriedade, Isso, né? um assunto. Aí a gente vai falando, né? Uhum. Porque a gente fica muita coisa, aí vai ficando pontas soltas. Sim. Até peço perdão pelos só um resumo, falhos, né, de cada assunto, né? E se assim, eu falar alguma coisa aqui muito equivocada, vai lá nos comentários, pode corrigir, estamos abertos aqui para isso também, né? Para dizer algum dado aqui, alguma situação foi falada errado. Contraditório, né? Porque eu estou tentando falar rápido, não só o contraditório, às vezes tem alguma coisa mesmo que ficou uma informação equivocada aqui, tá? Então, assim, das mulheres que são, né, mutiladas, essas culturas, infanticídio, etc. O clitóris, por que trabalhar o clitoríase para mim?
E eu fui aprender, inclusive também trabalho a teologia do pênis. O pênis, ele carrega em si mesmo. O nosso corpo é teológico, é teorreferente. Tá? Toda a nossa anatomia, nosso design foi pensado por Deus. A estrutura anatômica do pênis traz em si mesmo simbolismos e metáforas. E a estrutura do clitóris, a vulva, a vagina. Por que Deus fez nossa genitália assim? Nada foi por acaso. Agora, falando-se do clitóris, da sexualidade feminina e da satisfação, porque o sexo bíblico é o quê? É o sexo que é bom para dois. Sexo que é bom para um só não é um sexo bíblico. Para a satisfação da mulher, ela conhecer o seu órgão do prazer, ela conhecer o seu corpo, é fundamental. É a condição necessária. É impossível essa mulher e o homem também conhecer. Então, é dentro dessa proposta de educar, num sentido, sabe, que é formativo, tá vendo? E positivo. E a Bíblia cita o clitóris. Tem gente que fala, nossa, você fala demais do clitóris. Quer que eu fale de quê? Inferno, né? Não, né? Mas essa ideia não, de mas eu não falo só de clitóris, clitóris. Quando eu falo do clitóris, eu não estou aqui idolatrando, levantando bandeira. Gente, é uma proposta de educar, de uma transformação, de uma evolução. A gente tem que progredir. A Bíblia cita o clitóris. 3.000 anos atrás, a Bíblia cita o clitóris, a experiência orgástica da mulher. Hoje nós temos um problema de disparidade do prazer, onde mulheres, as evangélicas principalmente, se queixam de que não tem prazer. O índice é altíssimo de mulheres dizendo que nunca tiveram orgasmo, ou outras que raramente têm, e outras que acham assim, nossa, eu não tenho, acreditam no mito do orgasmo vaginal, acreditam no mito do ponto G, acreditam no mito... O ponto G é um mito? Do orgasmo é claro que é. Ponto G não é científico. Orgasmo vaginal é um dos mitos mais antigos, inclusive que remonta e tem raízes aí em Freud foi um dos responsáveis também por esse mito, né? Que é velho safado sem vergonha, né? Pervertido. Olha, deixa eu falar. Por que é importante a gente educar? Eu falava da clitoridectomia. Porque nós sofremos uma clitoridectomia psicológica. Ao ponto que a mulher que acha que Deus fez o clitóris para quê? Por prazer da mulher. Mas se a mulher tem um orgasmo com o estímulo do clitóris pelo seu marido, ela acha que é inferior. O marido quer que ela goze com penetração, porque acha que a varinha é mágica, né? É de condão. E ela também acha, ao ponto que eu atendi uma irmã que disse assim, eu tenho 20 anos de casada, eu nunca tive prazer com meu marido. Olha, você vê como é importante a educação. Crenças erradas que são internalizadas. Eu falei, irmã, você está querendo me dizer que nunca teve um orgasmo? Não, eu tenho, quase sempre. Meu marido faz toda a questão, cuida bem de mim, me prioriza. Eu tenho muito orgasmo. Ele faz questão, ele cuida. Ah, é? Mas como assim você nunca teve? Mas você está dizendo que nunca teve prazer? Não, que eu nunca tive prazer com ele. O que ela estava dizendo? Que ela nunca conseguiu gozar, né? Só com a penetração. Esse marido estimulava ela. E ela achava que isso era não ter prazer com ele. E que algo nela estava errado ou nele. Eu falei assim, minha irmã, seu marido é maravilhoso. Por que você tem um orgasmo com estímulo indireto ou direto do clitóris? Não significa que seu marido te deu prazer. Muito pelo contrário, ele é um marido maravilhoso e melhor que muito marido. Porque ele está seguindo o caminho bíblico de usar o órgão que Deus fez para a função que Deus fez. De estimular, de dar o estímulo correto. Mas por que ela pensa assim? Por causa dessa lógica de penetração que a gente vive, que prejudica o homem, mas prejudica muito a mulher também. E a vagina, ela não tem nenhuma relação anatômica com o prazer feminino. É claro que ela tem um nível de sensibilidade, uns 3 primeiros centímetros ali, um pouco de sensibilidade. Por quê? Porque o clitóris, a sua estrutura interna, é como se fosse um Y. E ele contorna o canal vaginal e chega até próximo ali do períneo, do ânus. Porque ele tem uma estrutura interna. Só que a vagina em si, ela não tem nenhuma relação anatômica com o prazer feminino. Vaginas não foram feitas apenas para receberem pênis. Elas foram feitas para passarem bebês. Se existissem terminações nervosas na nossa vagina, ou um ponto G ali, esse mitológico, nós morreríamos na hora do parto. Quando a senhora usa a expressão ali, clitorize-se e a mulher deve se conhecer, isso não é um estímulo à masturbação feminina? Não, absolutamente.
Eu não preciso, ninguém precisa. A masturbação não é autoconhecimento. Olha, toda mulher, toda criança tem uma fase de descoberta, ok? Descobertas, fase de desenvolvimento é uma coisa. Vícios masturbatórios é outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa, de outra ordem. Mas a menina precisa conhecer seu corpo, conhecer o nome certo. Para que serve o clitóris? Tá? Essa erotização, essa coisa aí dessa, como se diz, né, aguçar, nada a ver. Nós não estamos aqui fazendo apologia para isso. E outra coisa, nós estamos falando do clitoríase para conhecer, é preciso que ela conheça. Imagina, é muito melhor ela casar sabendo que esse é seu órgão do prazer e que se o marido estimulá-la, isso não é masturbação, porque tem mulher que acha que ser estimulada é masturbação. E não é. Tem maridos que não estimulam suas esposas. Mas como e ela está esperando ter e ela sem se estimular? Como que ela vai casar sabendo sem se estimular? Alguma coisa assim? Olha, a senhora disse que ela tem que casar sabendo. Ou seja, se ainda não é casada, ela não sabe. Então, para se autoconhecer, de alguma forma, ela vai ter que se estimular? Não. Ela vai saber pela educação. Ela não precisa se masturbar necessariamente. Tá, mas eu vou falar agora aqui. Pode ser, é muito difícil, eu acho, a pessoa chegar. Algumas mulheres já me disseram, casaram sem nunca terem se estimulado. Alguma menina, em algum momento, sabe por quê? É no desfraude que as crianças descobrem que seus corpos têm sensações. As respostas sensoriais a gente descobre na infância. Vamos falar aqui que nem gente adulta, vamos pelo real. Não vamos trabalhar aqui com folclore. Você sabe quando que a gente descobre? Sabe quando que começa as descobertas? É depois que tira a fralda. O menino toca o seu pipi, a menina toca a sua vulva. Ela descobre que tem. Agora, sabe o que falta e que pode desencadear vícios e compulsões? É exatamente a falta da educação, da orientação correta. Ok? Então, assim, você precisa, assim, olha, se eu te disser... enfim, não tem nada a ver, que a gente pensa isso. Nossa, que o mundo hoje incentiva a masturbação, tá? Sim. Como se isso fosse um empoderamento. E a masturbação, o vício, ele pode provocar, ele é altamente viciante, ele não é algo assim que é, gente, inofensivo, tá? Seja para o homem, seja para a menina. A pressão da mão, o vício, que é essa autogratificação, isso pode trazer sérias consequências depois. E a educação também vai mostrar quais são essas consequências. Você entende a diferença? Sim. E se ela não descobrir de um jeito, vai descobrir do outro. Não é assim, eu preciso, agora eu vou lá, já falaram isso, vou descobrir como funciona. Até porque meninas também, sabia que tem sonhos com sensações orgásticas. E o que a gente vai ajudar essas meninas a conhecer e a evitar é não deixar que ela ouça da professora militante, do pervertido, da influencer lá que está ensinando errado. É ouvir da gente, saber como é lindo, como é maravilhoso, alegrar. Eu digo para os maridos, vocês têm que amar o clitóris das suas mulheres. As mulheres têm que agradecer a Deus pelos seus clitóris, desinvisibilizar. Nós temos que parar com essa lógica de penetração, essa retórica de orgasmo com penetração. Não existe orgasmo com penetração. O termo correto é durante a penetração. Porque seja indiretamente ou diretamente o estímulo, todo orgasmo feminino é um orgasmo clitoriano. E foi esse órgão maravilhoso que Deus nos deu. Então, essa educação, ela abençoa o marido, ela abençoa a mulher, porque não depende de performance, não depende de calibre. Tá? Se o marido não está bem, ele pode satisfazer essa mulher. O clitóris existe para a satisfação da mulher e para mostrar que ela foi feita para ser servida, não para ser comida. Então é muita coisa, né, que a gente tem que trabalhar, que tem que ensinar. Não, e só tem que voltar aqui o quanto antes para abordar com mais propriedade essas temáticas. Tá aqui. muito pano para manga, sabe? Ô, pastor, eu sei que... Se comer atropelado, você desculpa, tá? Não, mas eu tô entendendo muito trem, que né? o pessoal tá entendendo. É muita coisa. Trem.